Olá, seja bem-vindo! No programa de hoje vamos adentrar no coração da Terra de Jesus para conhecer os comissários da Terra Santa, guardiões dos lugares santos há 600 anos. Representantes da missão confiada à Ordem Franciscana no século XIII, seu papel é proteger, promover e manter os lugares santos, berço do cristianismo. São verdadeiros embaixadores entre a terra sagrada e os cristãos, testemunhas do ressuscitado. Os comissários organizam peregrinações, mantêm viva a chama da fé cristã nas novas gerações. E ainda, a atualidade da mensagem do Santo de Assis, por meio da exortação apostólica do Papa Francisco sobre o meio ambiente. Explore com a gente essa jornada de 6 séculos de fé, dedicação, unindo fiéis de todas as nações à Terra Santa. O repórter Canção Nova já começou. Os comissários da Terra Santa fazem ponte entre a Terra de Jesus e os cristãos de todo o mundo. São 67 frades menores presentes em 57 nações. Parte da missão do comissariado é promover as vocações na Terra Santa, as peregrinações nos lugares santos e a coleta na Sexta-feira Santa, uma tradição de mais de 600 anos. Pontes entre a Terra Santa e os cristãos de todo o mundo, 67 frades menores presentes hoje em 57 nações são considerados embaixadores da custódia da Terra Santa. Diciamo che la presenza nostra è di 800 anni. Estamos aqui há 800 anos. Então, na prática, depois de pouco mais de um século da nossa presença, pela vontade do Papa Clemente VI, esta missão franciscana na Terra Santa tornou-se a custódia da Terra Santa, ou seja, foi-nos confiada a custódia dos lugares santos. Depois, no início do 3º século da nossa presença, já com a custódia instituída, em 14 de fevereiro de 1421, o Papa Martinho V deu à custódia a possibilidade de ter seus embaixadores em todo o mundo, que são os comissários da Terra Santa. Ambasciatori in giro per il mondo, che sono i commissari di Terra Santa. Em 1421, o Papa Martinho V emitiu a bula Isque Pro Ecclesiasticarum, que se tornou a certidão de nascimento dos comissários da Terra Santa, uma história bem documentada no arquívio da custódia. Questa sarebbe la bolla ufficiale proprio della fondazione. Essa é a bula oficial da instituição dos comissários da Terra Santa de todo o mundo. Está muito bem conservada e contém, inclusive, na própria bula, o nome do Papa, que se lê muito bem, enquanto no texto encontramos uma indicação muito clara dos procuradores e comissários, assim instituídos nesta bula e depois confirmados pelos sucessivos papas. E confermati poi dai papi che si susseguono. O entusiasmo da juventude se entrelaça com a sabedoria e dedicação daqueles que promovem as peregrinações na Terra Santa, que são os comissários. Frei Edgar se sente muito realizado em poder proporcionar a estes jovens sacerdotes um encontro com Cristo na Terra Santa. É uma graça de Deus podermos trazer esses jovens sacerdotes, cada um do seu jeito, do seu modo, está desenvolvendo a sua espiritualidade, crescendo nesse conhecimento de Nosso Senhor e, ao mesmo tempo, fazendo um encontro pessoal com Nosso Senhor. Um encontro que transforma, um encontro que modifica a vida de cada um deles. Há um salmo muito bonito que diz que, aos olhos de Deus, 1000 anos são como o dia de ontem que passou. Ainda não atingimos os 1000 anos, mas esperamos superá-los. 600 anos de história dos comissariados conta-nos cerca de 600 anos de esforços da Igreja de todo o mundo para manter os lugares santos. Realmente estar aqui é reviver o Evangelho, é de fato fazer uma experiência viva com Jesus, né? Isso tem renovado, né, o nosso sacerdócio, de forma especial para mim também pessoalmente, né? Uma experiência muito marcante, né? De poder pisar, tocar, ver, né? Isso alarga, né, o nosso coração, nos faz experimentar realmente essa fé que vai vibrando dentro de nós. Caminhar nessa terra por onde Jesus caminhou, é como ir trilhando as páginas do Evangelho. O lugar que mais me tocou, me chamou muita atenção, foi a Igreja da Anunciação,
o silêncio da igreja, aquele momento em que o anjo apareceu à Virgem Maria, ali o Verbo se fez carne. Ordenados há pouco mais de 5 anos, estes jovens sacerdotes da Diocese de Anápolis, Goiás, puderam viver na Terra Santa um momento especial de retiro e peregrinação. Profundamente tocados com a mística de cada lugar, deixaram que o Evangelho, aqui anunciado e difundido em todo o mundo, pudesse uma vez mais falar aos seus corações. A gente fazia a via sacra, né? Então ali caminhar pelos caminhos de Jesus e poder realmente entender melhor, né? Para compreender, para amar melhor. Que estão ainda no começo do sacerdócio, ainda enfrentar muitas dificuldades, muitas adversidades da vida, mas é bom que eles possam vir, fazer essa experiência, ter esse contato realmente. Eu acho que traz um enriquecimento muito grande, né? Não só um conhecimento, mas também uma vivência da palavra que vai enriquecer muito, né, a nossa pregação também, com certeza. E agora, no cenáculo, também é muito significativo. Pentecostes, a última ceia, aqui dá o início, o impulso de toda a nossa vida como Igreja Católica. A gente tocar na pedra onde Cristo foi crucificado, ali, saber que Ele foi sepultado, tudo por amor a nós, vale a pena continuar o trabalho, vale a pena continuar como padre, vale a pena, renova a vocação, renova a vida, renova a fé. A Basílica onde hoje nos encontramos é um testemunho da internacionalidade dos comissários da Terra Santa. Chama-se de fato Basílica das Nações, porque aqui estão representadas muitas nações. Os comissários são o fruto dessa universalidade da Igreja que está representada em todo o mundo. No mundo inteiro. Com o passar dos anos e com a aprovação constante dos diversos papas, continua Frei Marcelo, os comissários se tornaram os braços da missão no Oriente Médio. Com o tempo, o trabalho se desenvolveu, se regularizou e se espalhou pelos países onde estão os franciscanos. Em 2012, foi realizada a 3ª edição do Congresso Internacional dos Comissários da Terra Santa. A Assembleia, que não se reunia há 6 anos, reuniu-se em Jerusalém, na cúria do Convento de São Salvador. Estiveram presentes 80 comissários de 40 países. O 4º Congresso Internacional de Comissários, intitulado A Pastoral da Peregrinação, Acolhida, Memória e Evangelização, foi realizado de 26 de novembro a 2 de dezembro de 2018. A imagem oficial escolhida para o Congresso representou o encontro de São Francisco com o sultão do Egito, Malek Al-Kamel, cujo 8º centenário ocorreu no ano de 2019. O loro lavoro é totalmente vigente fino a hoje. A principal tarefa dos comissários é fazer com que a Terra Santa seja conhecida, promovendo o conhecimento dos lugares santos nas suas dioceses, nos seus territórios de ação, nos seus países. Depois, eles têm que promover as doações. Os comissários nasceram para promover a ajuda que mantém os lugares santos e as obras sociais da custódia da Terra Santa, que são muitas, especialmente na área da educação e assistência social. Esse pedido de ajuda continua sendo muito atual, especialmente nesse momento de crise. Educativa, promoção social, etc. Entre os propósitos dos comissários está o de promover as vocações na Terra Santa e as peregrinações aos lugares santos, uma tradição que continua ao longo dos séculos. Hoje eles continuam a operar com essa criatividade, mas os caminhos mudaram, fazendo as jornadas pró-Terra Santa. Então as atividades mudaram, mas a intensidade e o amor pelos lugares santos foram mantidos em todos esses séculos. Poi ci sono anche le finalità econômicas. As necessidades econômicas existem. Todos os anos é feita uma coleta chamada de Coleta Pró-Terra Santa, que por muitos anos acontecia na Sexta-feira Santa. Infelizmente, no ano passado não foi possível fazer nesse dia devido à pandemia. Essa coleta é a forma concreta pela qual a solidariedade dos cristãos de todo o mundo chega também à Terra Santa e é a atualização da primeira coleta a favor da Igreja de Jerusalém, que foi feita no tempo de São Paulo. A favore della Chiesa di Gerusalemme, che fu fatta ai tempi di São Paulo. Uma necessidade neste período tão difícil, embora não seja o único da história, porque por muitas vezes a Terra Santa sofreu com guerras e pandemias.
questi tempi i frati sono rimasti qui e sono rimasti. Nesses tempos difíceis, os frades sempre estiveram aqui, permaneceram ao serviço da população e viveram um ministério particular, que é o da oração, porque o nosso primeiro mandato é rezar nos santuários, portanto, interceder pela população local e pelas pessoas em todo o mundo. Dal momento che sono nati i commissari, Desde a instituição dos comissários, numerosos testemunhos mostraram como os frades se empenharam muitas vezes para conseguir ajudar a Terra Santa. Portanto, uma de suas características é a criatividade. Guerras, mudanças, novas descobertas passaram, mas os comissários sempre se fizeram presentes. e i commissari sono tuttora vigenti. A custódia utiliza meios modernos de comunicação para levar a Terra Santa a todo mundo, desde a revista Terra Santa, que este ano celebra o centenário da sua primeira publicação, ao Christian Media Center e outros diversos sites. E Frei Francesco Patton convida todos para o Dia de Oração pela Terra Santa, que será celebrado em 15 de fevereiro com a missa transmitida do Santo Sepulcro em Jerusalém. Será uma celebração de ação de graças, realizada aqui no Santo Sepulcro. Então celebraremos a ressurreição, a vitória de Jesus sobre a morte. Celebraremos a esperança. Celebreremo anche la speranza. Os comissários da Terra Santa da América Latina se reuniram em São Paulo para atualizar e revitalizar a missão de vida e evangelização. Um momento de destaque foi a visita ao Santuário Nacional de Aparecida. O principal objetivo do Congresso foi atualizar e revitalizar o modo de vida e a evangelização no processo de divulgação dos lugares santos. Participaram do encontro 21 franciscanos do Brasil, Argentina, México, Bolívia, Chile, Honduras, Colômbia, Guatemala, Espanha e Portugal. A principal missão dos comissários consiste em divulgar a Terra Santa e os lugares santos. Consiste em enviar peregrinos e acompanhá-los na Terra Santa. Também consiste em enviar donativos e coletas das regiões em que estamos. E desejamos nos colocar aos pés da Virgem Nossa Senhora Aparecida durante este congresso. Iremos em peregrinação e confiamos que Nossa Mãe Maria nos ajude desde o céu. Um dia especial na programação do Congresso foi a visita à Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e em Guaratinguetá ao Santuário Frei Galvão, franciscano e primeiro santo brasileiro. A visita faz parte de uma das últimas ações do Congresso. Na sexta-feira, o grupo de comissários foi acolhido com muito carinho na Basílica. A última parte da visita foi encerrada com a celebração da Santa Missa. Que melhor de hacerlo desta maneira? Que coisa melhor encerrar dessa maneira, visitando a nossa Mãe Virgem Maria de Aparecida. A experiência para nós é maravilhosa. Poder nos encontrar com a nossa Mãe neste lugar tão importante para todos os brasileiros e para toda a América. Cada detalhe do santuário foi registrado pelos freis em peregrinação. Quando a gente está aqui na casa da Mãe, a gente percebe claramente Nossa Senhora se colocando a serviço da humanidade, para levar a pessoa humana até pertinho do seu Filho Jesus. Não podemos fazer um congresso. Não podemos fazer um congresso, não podemos nos reunir sem agradecer à Virgem Maria por todas as graças que ela sempre nos dá. No percurso, os franciscanos estiveram na Sala das Velas, a Sala dos Milagres, onde milhares de fiéis fazem as suas orações e súplicas à Mãe Aparecida. É ela que acolhe o Verbo, a profunda comunicação do Pai. E o seu Filho, o comunicador por excelência, nos envia para os 4 cantos do mundo para comunicar e anunciar a palavra. Vindo da Colômbia, Frei José Manuel destaca a presença do Espírito Santo e a ação evangelizadora dos comissários. Pero el Espíritu Santo siempre será el que alienta al seguidor de Jesús
O Espírito Santo sempre sopra para que façamos o bem anunciando o Evangelho de Jesus, mas, sobretudo, vivendo-o com radicalidade, com alegria, com esperança e assim transmiti-lo. A América Latina ajuda muito a Terra Santa, porque a maioria dos batizados são católicos, e são católicos que amam profundamente Jesus, e igualmente o lugar onde ele nasceu e inaugurou o Reino de Deus. Para nós, os latino-americanos, são muito significativos, e por isso a coleta da Sexta-feira Santa, que fazemos com todo o coração, é destinada à manutenção, ao sustento e às obras sociais que temos na Terra Santa. Com todo o coração, vai destinado ao sostenimento, mantenimento e à obra social que nossa igreja tem em Terra Santa. Na parte da tarde, os comissários da Terra Santa foram recebidos com muito carinho pelo Frei Diego Atalino, reitor do Santuário Frei Galvão. A missão do santuário é promover a devoção a Frei Galvão de modo acolhedor e fraterno a todas as pessoas, proporcionando vivências de fé e plena misericórdia à luz da espiritualidade franciscana. Para o cardeal Orani João Tempesta, arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro, impressiona na Terra Santa o carinho dos franciscanos e a sua responsabilidade para com os lugares santos. Eu fui muitas vezes à Terra Santa, desde a minha idade jovem de padre, pude realmente participar e conhecer e visitar os lugares santos. E ultimamente, quando aqui vim para o Rio de Janeiro, tivemos um projeto, né, de termos retiro espiritual do clero do Rio de Janeiro, dos padres do Rio de Janeiro, na Terra Santa. Ou seja, uma visita diferenciada, onde não é uma visita apenas de conhecer os lugares santos, mas de rezar, de parar nos lugares santos. E uma das coisas que nos impressiona na Terra Santa, justamente é o carinho dos franciscanos e a sua responsabilidade com os lugares santos. Além de conservar os lugares santos, além de poder acolher bem as pessoas, também são muito disponíveis. No caso, por exemplo, do retiro espiritual, onde se passa um pouco mais de uma semana, onde além de conhecer os lugares santos, também se reza, se tem a oportunidade de celebrar, de refletir, com celebrações bem preparadas. É realmente uma vocação muito bonita, que começou com São Francisco de Assis, né, nessa preocupação com os lugares santos, na Terra Santa, e que os franciscanos levam adiante. Meus parabéns e que continue sempre nessa animação e nessa abertura, nesse carinho com os lugares santos, que nos ajuda a rezar, a conhecer esses locais históricos onde Jesus passou, para que nós possamos voltar depois para nossas comunidades, nossas casas, e aí vivenciar a nossa vida de fé. Que visita linda ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. A gente vai para o intervalo, na volta, a missão do novo sucessor de São Francisco de Assis na Terra Santa. Estamos de volta na Terra Santa com um coração franciscano. O mais recente sucessor de São Francisco de Assis, o Frei Máximo Fusarelli, tem a missão de continuar o sonho de Francisco, que em 1219 realizou uma importante peregrinação de paz à Terra de Jesus. Terminou em Jerusalém a visita do novo ministro-geral da Ordem dos Frades Menores, Frei Máximo Fusarelli, à custódia da Terra Santa, considerada a pérola das missões franciscanas. Queria estar aqui o quanto antes para levar, sobretudo ao Calvário, à ressurreição e a outros lugares, Belém e Nazaré, a oração por toda a ordem e pelo início do meu serviço. Foram 5 dias de visitas às várias realidades da missão franciscana na Terra Santa, dos santuários da Redenção às escolas, às várias obras da custódia e aos cristãos locais.
Eleito em Roma no dia 13 de julho, Frei Fusarelli é o 121º sucessor de São Francisco e tem a missão de dar continuidade ao sonho de São Francisco quando, no ano de 1219, veio em peregrinação de paz à Terra Santa e encontrou no Egito o sultão Al-Malek Al-Kamel. Sinto que venho aqui com o coração de Francisco, trazendo aquela chama de 800 anos atrás, aquele fogo que se acendeu em Francisco durante a sua conversão, durante a sua vida e que sempre permaneceu aceso. E nós, hoje, quando nos sentimos um pouco cansados, abatidos, buscamos essa chama. Estou certo e sinto que o fogo, a chama do carisma de Francisco, continuamente se reacende. Em Jerusalém, o ministro e o vigário-geral da Ordem, Frei Isauro Coville, foram recebidos no portão de Jaffa pelas autoridades religiosas e civis e por Frei Dobromir Yashtal, vigário da custódia, por membros do discretório e pelos frades da Terra Santa. Após a recepção, os frades dirigiram-se à Basílica do Santo Sepulcro, onde os representantes das 3 comunidades responsáveis pela Basílica, os franciscanos, gregos ortodoxos e armênios, aguardavam Frei Máximo Fusarelli. Diante da Pedra da Unção, Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, deu as boas-vindas, dizendo: Reverendíssimo e caríssimo Frei Máximo Fusarelli, nosso ministro-geral, bem-vindo à Terra Santa, bem-vindo à Cidade Santa de Jerusalém, bem-vindo ao lugar santíssimo do cristianismo, a Basílica do Santo Sepulcro. Estas foram as primeiras palavras de boas-vindas dirigidas ao novo ministro-geral da Ordem. Este lugar, sublinhou Frei Francesco Paton, foi confiado à custódia de nossa ordem pelo Papa Clemente VI. Esta é a missão que a Santa Sé nos confiou: habitar, rezar e celebrar neste lugar. Estar aqui como fraternidade multiétnica, expressão de toda a ordem. Na Basílica do Santo Sepulcro, o novo ministro participou da solene procissão cotidiana que repercorre os lugares da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E diante da edícula, presidiu a missa diária. É uma grande alegria para mim, nesta manhã, compartilhar com toda a nossa ordem dos frades menores a Eucaristia. A agenda de encontros foi completa, dos alunos da Escola Terra Santa aos frades em formação e aos frades da custódia, também os religiosos da família franciscana. Nesta última ocasião, o ministro-geral se concentrou nas 3 palavras escolhidas pelo Sínodo 2021-2023: comunhão, participação e missão. Na sexta-feira, 22 de outubro, Frei Fusarelli participou da Via Sacra pelas ruas de Jerusalém, do lugar onde, segundo a tradição, Jesus se encontrou com Pôncio Pilatos, até as últimas 4 estações na Basílica do Santo Sepulcro, um caminho percorrido pelos franciscanos todas as sextas-feiras e por milhares de peregrinos todos os anos. Amém. No início da Via Dolorosa está o Convento da Flagelação, lugar que também abriga o estúdio bíblico franciscano. E participando das vésperas, o novo ministro comentou a breve leitura de Romanos e reconheceu o serviço à Palavra de Deus que o SBF realiza. No sábado, 23 de outubro, a entrada solene na Basílica da Natividade, em Belém. A cidade do Natal acolheu o novo ministro-geral com calorosas boas-vindas. A acompanhá-la, os tambores dos escoteiros. Muitas crianças e famílias de Belém o aguardavam. Frei Máximo Fusarelli foi recebido na praça em frente à Basílica da Natividade pelas autoridades religiosas e civis. Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, destacou a importância da visita de Frei Fusarelli à luz das dificuldades e desafios que Belém vive. Também se referiu à mensagem espiritual e pastoral que os frades franciscanos trazem à cidade há séculos. Na Gruta da Natividade, muitos foram os momentos de emoção.
À tarde, uma visita à Escola Terra Santa de Belém, considerada a mais antiga da Terra Santa, onde os alunos e professores acolheram Frei Fusarelli com calorosas boas-vindas. Frei Fusarelli concluiu sua passagem pela cidade de Belém visitando o Centro Pitirilo, um lugar que leva uma mensagem especial, um projeto da Custódia da Terra Santa nascido em 2014 para responder às necessidades sociais e econômicas dos mais fracos e necessitados da cidade. Estou muito emocionado e muito feliz. Não esperava essa calorosa recepção do povo. Por isso, meu sentimento particular hoje é de gratidão por ter diante dos meus olhos a expressão da felicidade das crianças, das famílias, apesar de toda a difícil situação que vivemos no mundo e também aqui em Belém. Para mim, hoje foi um verdadeiro Natal, sobretudo graças aos sorrisos dos pequeninos. A última etapa da viagem foi na Galiléia, onde o ministro-geral fez sua entrada solene na Basílica da Anunciação, com uma breve pausa para a oração. A entrada solene foi seguida pela Santa Missa na Basílica Superior, com grande participação da comunidade local. No final da celebração, uma grande fila para felicitar e saudar o novo ministro, o custódio da Terra Santa e o reitor do santuário, Frei Bruno Varriano. Uma oportunidade também para fazermos um balanço da visita juntamente com o custódio e o ministro. Para o ministro-geral foi, antes de tudo, o primeiro olhar fora da Itália e tem um significado especial. Devo dizer, significa que há uma atenção particular da parte de nossa ordem para com a presença franciscana e cristã na Terra Santa. A presença sia francescana sia cristiana em Terra Santa. Frei Francesco Paton recordou como em 1342 o Papa Clemente VI, escrevendo diretamente ao ministro-geral da época, confiou a missão da Terra Santa à Ordem dos Frades Menores. A custódia vive. A custódia é o conjunto dos frades que vem de todos os países do mundo. E isso é muito belo, porque também aqui na Terra Santa, de algum modo, essa universalidade da Igreja se expressa. A custódia da Terra Santa é uma espécie de Pentecostes permanente e, ao mesmo tempo, é também um sinal para a própria Igreja local da importância de permanecer aberta ao ecumenismo. É importante rimanere sempre aperti alla Chiesa universale. Tive a clara visão de todo o trabalho que os nossos frades fazem aqui, da importância desta missão. Tive uma atualização sobre a situação dos frades, em primeiro lugar, mas também desta terra, com as riquezas e as tensões que a atravessam. O encontro com os líderes de outras igrejas, de outras realidades, também ajudou a ampliar o meu olhar. Per parlare del bel rapporto tra le comunità, soprattutto nei luoghi dove... Para falar da bela relação entre as comunidades, especialmente nos lugares onde essas comunidades convivem, rezam juntas, como no Santo Sepulcro, devemos levar em conta o passado, o presente e o futuro. No passado, houve elementos que causaram divisões, elementos de natureza política, histórica, mas também eclesial. Em vez disso, descobrimos o que nos une. E assim, nos últimos anos, a relação entre as comunidades, podemos dizer que simplesmente melhorou muito. Na verdade, eu diria que muito amadureceu. Semplicemente è molto migliorato, io direi è molto maturato. Frei Dobromir sublinhou que só a coexistência pacífica e o respeito mútuo permitem uma ação comum, como as iniciativas que levaram à definição do projeto de restauração do Santo Sepulcro, primeiro a edícula, o túmulo de Jesus e depois a restauração do piso com maior estabilidade do edifício. Ao despedir-se de Nazaré na Gruta da Anunciação, o ministro-geral, na oração do Ângelus, confiou à Ordem dos Frades Menores a Virgem Maria. A última etapa de sua visita à Galiléia foi o santuário de Cafarnaum, às margens do lago Tiberíades. Foram poucos dias, porque esse é o tempo, mas voltarei regularmente. É apenas o início de uma consciência e de um acompanhamento mais próximo a esta realidade tão bela e frágil, que necessita de toda a nossa ajuda como ordem de frades menores.
Foram poucos dias, mas todos plenos de partilha, oração, encontros de amizade, como com sua beatitude, Dom Pier Batista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém. Também os encontros com os frades, com as autoridades, com as crianças, com todo o povo. Porque quando se é guiado pelo amor, sempre se encontra alguns minutos para viver uma nova experiência. A missão franciscana é muito importante para a igreja. No último bloco, a atualidade da mensagem de São Francisco de Assis na encíclica Laudato Si. Neste bloco, a nossa equipe na Terra Santa destaca a atualidade da mensagem de São Francisco de Assis na encíclica Laudato Si, na qual o Papa Francisco exorta cristãos e o mundo inteiro a adotarem uma abordagem da ecologia integral. Laudato si, mi Signore, per sora nostra Madre Terra, la quale ne sustenta ed governa, e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. O Christian Media Center dedicou um tempo especial para um encontro com Frei Francesco Patton, custódio da Terra Santa, para um diálogo sobre a atualidade do Cântico das Criaturas, recitado há mais de 800 anos, e sobre as encíclicas Laudato Si e Fratelli Tutti. Cântico delle Creature sarebbe melhor. O Cântico das Criaturas seria melhor chamá-lo Cântico do Irmão Sol. E como mostra a letra, um cântico que Francisco compôs em diversos momentos. Primeiro, convida todas as criaturas a louvarem a Deus. Depois, a parte do perdão, convidando a reconciliação e a paz, em um momento de um confronto entre o bispo e o magistrado superior de Assis. E, enfim, ao aproximar-se da morte, compôs o verso sobre a irmã morte, a nossa morte corporal. É um cântico moldado no exemplo dos salmos bíblicos de louvor. A peculiaridade desse cântico, desse salmo composto por São Francisco, é que é composto em italiano, no dialeto da Úmbria, e é considerado até então a primeira poesia da história da literatura italiana. Gosto muito da ideia que está por trás do Cântico das Criaturas, a de que toda a criação é uma grande fraternidade. Porque todas as criaturas nasceram da paternidade de Deus, são fruto da paternidade de Deus, são criadas por Deus Pai por meio do Filho no Espírito e, portanto, todas as criaturas se sentem parte de uma família, de uma fraternidade. E esta é uma teologia bíblica e de espiritualidade franciscana. Todas as criaturas carregam o significado de Deus, ou seja, ajudam a compreender algum aspecto do que é o Altíssimo Todo-Poderoso e Bom Senhor. Esse texto é de uma atualidade extraordinária sob muitos aspectos. Também do ponto de vista das duas lindas encíclicas que o Papa Francisco nos propôs, que são a Laudato Si e a Fratelli Tutti, porque, na realidade, ambas abordam o mesmo tema, que é o tema da fraternidade universal. Na encíclica Laudato Si de maio de 2015, o Papa Francisco exorta a uma abordagem da ecologia integral, porque tudo está conectado. Eu diria que todo o pontificado do Papa Francisco é marcado pelo desejo de atualizar a mensagem e a espiritualidade de São Francisco. Recordo que, ao ser eleito, o cardeal Turhan anunciou: o novo Papa é Giorgio Mário Bergoglio, e ele escolheu Francisco como seu nome. Buonasera. Então, o próprio Papa, explicando por que havia escolhido esse nome, disse que seu cardeal vizinho no conclave, que era o cardeal franciscano brasileiro, Dom Cláudio Umbes, havia lhe dito: recomendo que não se esqueça dos pobres. E essa indicação do irmão e amigo
o inspirou a escolher o nome de Francisco. E, de fato, imediatamente, ele começou com as temáticas franciscanas. Nesse sentido, ele imediatamente deu destaque à importância de saber reconhecer a presença de Cristo nos pobres. Ele não começou fazendo um discurso sociológico, mas fazendo um discurso teológico e cristológico. Ma facendo un discorso teologico e cristologico. Poi nel 2015-2016... Depois, em 2015 e 2016, a proclamação, Ano Santo Extraordinário da Misericórdia. O tema da misericórdia permeia toda a vida de Francisco como experiência pessoal de ter encontrado a misericórdia de Deus. Antes do Ano da Misericórdia, foi publicada a exortação apostólica pós-sinodal Evangelii Gaudium, que, na minha opinião, é uma exortação fundamental dentro do magistério do Papa Francisco. Depois, as duas encíclicas de tema explicitamente franciscano, porque são encíclicas que partem de citações franciscanas. A encíclica Laudato Si rompe com uma tradição plurissecular e milenar, que consiste em iniciar sempre as encíclicas com palavras latinas. Em vez disso, desta vez começa com as palavras em italiano: Louvado sejas, meu Senhor, com todas as suas criaturas. Que é uma encíclica, eu diria, não trivialmente ecológica, mas é uma encíclica que propõe o que o próprio Papa Francisco chama de ecologia integral. E é, portanto, uma encíclica que parte também da constatação da realidade. E o mesmo esquema se aplicará também na encíclica Fratelli Tutti. A encíclica Fratelli Tutti tem como proposta a ecologia integral, que, com muito realismo, vê os problemas e desastres que existem. Indica toda uma série de linhas que não são de uma ecologia redutora, mas de uma ecologia integral. Indica linhas de conversão, mas também linhas de espiritualidade. E depois, a outra grande encíclica que leva precisamente um título específico e explicitamente franciscano, que é a Fratelli Tutti. Explicitamente franciscano é a Fratelli Tutti. O Papa Francisco, na apresentação da encíclica Fratelli Tutti, destaca: este santo do amor fraterno, da simplicidade e da alegria que me inspirou a escrever a Laudato Si, motiva-me mais uma vez a dedicar esta nova encíclica à fraternidade e à amizade social. La Fratelli Tutti sviluppa, direi proprio il cuore. A encíclica Fratelli Tutti evidencia o coração do próprio pensamento franciscano, que é o pensamento da fraternidade. Ou melhor, a ideia de sermos todos irmãos e irmãs. Na Fratelli Tutti, mais uma vez o Papa Francisco parte da constatação das dificuldades que nós temos em viver o tema da fraternidade. E visto que a encíclica nos é escrita num ano de pandemia, evidencia como, até mesmo em uma situação de calamidade que deveria ter nos levado todos a uma solidariedade maior e a uma unidade, isso não aconteceu, ou não aconteceu de forma tão automática e espontânea. Depois, parte para o anúncio de esperança e oferece um paradigma, um modelo para compreender o que significa aprender a nos tornarmos todos irmãos. Aprendermos a sermos irmãos é o sentido da encíclica, e o paradigma, o modelo que o Papa Francisco oferece, é a parábola do bom samaritano. Há um episódio da vida de São Francisco que nos mostra seu coração sem fronteiras, capaz de ir além das distâncias, das origens, da nacionalidade, cor ou religião. É a visita ao sultão Malek al-Kamil no Egito, disse o Papa. Papa Francesco já aveva sottoscritto nel 2019. O Papa Francisco já havia assinado o documento de Abu Dhabi em 2019, junto com o grande imã de Al-Azhar, Ahmed Al-Taib, e no ano seguinte recupera muito do que estava naquele documento. Ele o faz dentro da encíclica e o faz justamente referindo-se explicitamente àquele encontro profético vivido por São Francisco há 8 séculos,
com este grande e iluminado sultão chamado Al-Malik Al-Kamil, que de alguma forma nos faz sentir devedores e gratos, porque é aquele que nos deu o salvo-conduto, o deu a São Francisco primeiro para visitar os lugares santos, o Santo Sepulcro e a Basílica da Natividade, antes de seu retorno à Itália. Ao final do encontro, as palavras de esperança e bênção de Frei Francesco Patton. Certamente, direi, non dimentichiamo nella situazione in cui noi ci troviamo. Não podemos esquecer, independente da situação em que nos encontramos, que quando São Francisco compõe o Cântico do Irmão Sol, ele o compõe quando já está cego, não pode mais ver, mas ele ainda sabe valorizar o dom da vida, ainda sabe valorizar as criaturas e convidá-las a louvar. Se nos encontrarmos num momento ainda que difícil, não podemos esquecer esta realidade mais profunda que é a de que existe o Altíssimo, o Todo-Poderoso e o Bom Senhor. E, portanto, confiando no Deus Altíssimo, podemos viver e suportar tudo. As enfermidades, as tribulações, as limitações físicas e as tribulações que, por vezes, são muito mais difíceis de suportar que as enfermidades. E digo que quando as suportamos em paz, então experimentamos a graça de Deus. Vivamos a experiência da presença de Deus, da bênção de Deus, do amor de Deus, mesmo nesses tempos difíceis. Portanto, não nos deixemos abater, não desanimemos, não percamos a nossa fé e a esperança por nos encontrarmos em um momento de dificuldade. Deus continua a ser o Altíssimo, Todo-Poderoso e Bom Senhor. Deus continua a nos acompanhar. Deus continua a nos abençoar. E Deus está esperando por nós. A benedirci e Dio ci aspetta. E falando do Papa Francisco, o Pontífice recebeu a equipe da revista da Terra Santa, sinal de esperança e início de uma viagem rumo ao futuro que completou 100 anos de fundação. Há 100 anos nascia a revista Terra Santa, sinal de esperança e início de uma viagem rumo ao futuro. 100 anos é sempre uma boa meta. Quando se trata de pessoas, é uma conquista excepcional. Se for sobre instituições, é meta importante. Tratando-se de jornais ou revistas, é um marco significativo. Para celebrar este importante aniversário, um grupo de redatores e colaboradores da revista foi recebido pelo Papa Francisco no Vaticano na segunda-feira, 17 de janeiro. Composta por 44 pessoas, a delegação, guiada por Frei Francesco Patton, exprimia uma variedade de nacionalidades e idiomas. A audiência com o Santo Padre aconteceu na Sala Clementina do Palácio Apostólico no Vaticano. Tornar a Terra Santa conhecida significa transmitir o quinto evangelho, disse o Papa em seu discurso, aquele que é o ambiente histórico e geográfico em que a palavra de Deus se revelou e depois se fez carne em Jesus de Nazaré para nós e para a nossa salvação. Através dos meios de comunicação, podemos enriquecer a fé de muitos, também daqueles que não têm a oportunidade de fazer uma peregrinação aos lugares santos. Podemos tornar conhecidos os povos para tentar construir em um contexto complexo e difícil, como o do Oriente Médio, uma sociedade fraterna. Agradeço a vocês porque, para falar da Terra Santa, vocês se esforçam para ir ao encontro das pessoas, onde quer que elas estejam. De fato, para realizar seus trabalhos, suas pesquisas e suas publicações, vocês não se limitam aos territórios mais pacíficos, mas também visitam as realidades mais difíceis e sofridas, como Síria, Líbano, Palestina e Gaza. No final da audiência, o Papa saudou pessoalmente todos os presentes, entregando 1/3 a cada um.
Nas palavras de Frei Francisco Patton, para todos os meios de comunicação da custódia e para todos os comunicadores da custódia, a mensagem do Santo Padre é uma mensagem de encorajamento. Dá um grande impulso porque é um grande impulso porque, em sua própria mensagem, o Papa nos lembra como é importante que a comunicação esteja a serviço da fraternidade e do diálogo, com a capacidade de se colocar a caminho para encontrar histórias bonitas e positivas, mas também para contar, em meio a situações muito difíceis, como é a realidade daqueles que vivem na Terra Santa e em todo o Oriente Médio. A partir da histórica peregrinação à Terra Santa do Papa Paulo VI em 1964, a revista também documentou as sucessivas visitas dos papas João Paulo II, Bento XVI e Papa Francisco. Ao longo de sua história, a revista também sempre se valeu da preciosa contribuição de arqueólogos e biblistas do Estúdio Bíblico Franciscano de Jerusalém, que com uma linguagem acessível aproximaram os leitores do mundo da Bíblia. O Estúdio Bíblico nasceu 3 anos depois do nascimento da revista, também por iniciativa do padre Diotalev, o corajoso custódio da época, e a revista sempre teve um olhar especial para o estudo bíblico. Se pensarmos que a primeira notícia da abertura do estúdio aparece justamente no início de 1924 na revista Terra Santa. O Estúdio Bíblico Franciscano sempre teve estudiosos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento, estudiosos da patrologia, da antiga interpretação das Escrituras, além de professores de excursões bíblicas, geografia e história bíblica. Uma colaboração que continua até hoje com os novos professores. Eu penso que a história anche la nascita della rivista. Creio que o nascimento da revista Terra Santa e o nascimento do Estúdio Bíblico Franciscano estão ligados. É muito interessante ler o primeiro número da revista Terra Santa, publicada em 1921, em que o padre Diotalev escreveu o programa na primeira página. O nosso programa é, portanto, simples e bem determinado. É manter e propagar a Terra Santa em seu verdadeiro caráter de terra de Deus, Pai de Jesus e também da redenção humana, da qual se conservam os veneráveis lugares, que são os nossos santuários. Pela coexistência e defesa desses lugares, lutaram e combateram gerações de todos os séculos que sempre mantiveram o olhar fixo sobre esta terra de Jesus, o Filho de Deus. Que hanno tenuto sempre fisso lo sguardo in questa terra di Gesù, Figlio di Dio. O interesse dos frades da custódia da Terra Santa pela arqueologia permitiu escrever páginas extraordinárias no campo das ciências bíblicas. Para Frei Eugênio Aliata, há uma simbiose perfeita entre o início da missão arqueológica do Estúdio Bíblico Franciscano e sua difusão na revista Terra Santa. O Estúdio Bíblico Franciscano nasceu mais ou menos na mesma época da revista, a partir do movimento que buscaria olhar mais atentamente para as descobertas arqueológicas e para o aprofundamento do estudo do ponto de vista histórico e arqueológico. Portanto, pode-se dizer que o Estúdio Bíblico sempre usufruiu muito da presença da revista, editada em Jerusalém, para divulgar todas as notícias sobre as descobertas. Della presenza di queste riviste edite in Gerusalemme per diffondere tutte le notizie che riguardavano i suoi lavori. Particularmente vivas na memória de Frei Aliata estão as escavações do Monte Nebo, na Jordânia, os canteiros de obras onde se formaram as primeiras gerações de professores e alunos dirigidos pelo padre Sylvester Salert e também por padre Belarmino Bagatti, Frei Virgílio Corbo, Frei Michele Pitirillo. E entre os nomes de destaque, o de padre Stanislau Lofreda. Foram eles que lideraram as escavações nos principais lugares santos e santuários da Terra Santa. Por trás de todos esses trabalhos estavam os professores do Estúdio Bíblico Franciscano, não apenas como observadores, mas muitas vezes como consultores ou mesmo diretores de certas partes dos trabalhos.
Há 100 anos, a revista Terra Santa relata o mundo da arqueologia e suas descobertas nos principais lugares da Terra Santa. Conta a vida dos povos, suas culturas e seus desafios. E, sobretudo, testemunha a beleza da igreja em diálogo com as outras igrejas e religiões que habitam a Terra Santa. Como é bom conhecer um pouco mais da missão franciscana. Outubro é o mês missionário e eu pergunto, você já descobriu a sua vocação? Para rever este e outros programas, acesse CN Plus ou Canção Nova Play. Confira nossos bastidores e saiba mais do Repórter Canção Nova em nossas redes sociais, @RepórterCN. Eu fico por aqui, mas te prometo que volto na próxima semana. Tchau!